Irmãos, aqui está, né? Salmos de alegria e esperança. Série de abril, nós vamos trabalhar alguns salmos no mês de abril sobre alegria e esperança. Hoje a gente vai trabalhar o Salmo 100. O que alegra a sua vida? O que alegra o seu coração? Qual é o maior motivo que você tem de celebração? O que te faz exultar? O que te faz celebrar a Deus? Em meio a todas as lutas que certamente você enfrenta, eu enfrento, esse salmo nos apresenta motivos de sobra para celebrarmos a Deus. Com as mentes e corações apontados para a palavra de Deus, nós vamos ver algumas razões pelas quais eu e você devemos nos encher de alegria. Nós fomos criados para festa. Nós fomos criados para celebração. Nós fomos criados para exultação. Fomos criados para alegria. O Salmo diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Na versão revista e corrigida. Celebre ao Senhor, alegre-se no Senhor. Este é um salmo singular, é o único salmo que carrega precisamente o título de Salmo de Ações de Graças. E obviamente que isso não quer dizer que este seja o único salmo na Bíblia, dentre os 150 salmos que compõem o saltério, dedicado a expressar ações de graças ao Senhor. Não, a gente encontra muitos outros salmos. De fato, expressões de gratidão, exortação, a adoração, são constantes nos salmos. Sem dizer, é claro, que há outros salmos de ações de graças, além do Salmo 100. O Salmo 107, por exemplo, salmo de abertura do livro 5, não sei se você sabe que o livro do Salmo se divide em 5 livros. É um desses salmos de ações de graça. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Salmo 100, também conhecido como o Salmo de jubilação, é a conclusão de um grupo de salmos de homenagem, os quais se dirigem a Deus como Rei. São os salmos reais, que começam no Salmo 93 e vai até o 100, exceto o Salmo 94. Salmo 93, 95 até o 100 são os salmos reais. E desse salmo, o Salmo 100, a gente tem ali a conclusão sublime de um festival de celebração ao Senhor. Ele resume bem sua ênfase sobre o governo soberano de Deus, a bondade para com o povo dele e a responsabilidade das nações em reconhecê-lo. E também a importância do povo de Deus de exaltar e adorar o Rei. E nesse salmo nós somos convidados pelo salmista, de um modo especial, a celebrar a grandeza de Deus, porque Ele os escolheu para que fosse o seu povo, e os tomou sob os seus cuidados. Esse é um convite que deve colocar em perspectiva aquilo que celebramos. Como eu disse, para isso nós fomos criados, celebrar a glória do Senhor. Portanto, nada melhor do que o Salmo 100 para nos guiar nessa sublime tarefa. E a minha oração, enquanto eu prego aqui hoje, é para que você,
Ao ouvir e aplicar essa mensagem ao seu coração, você se enche de alegria e celebre ao Senhor. Uma vida cheia de Deus, ela é caracterizada por alegria, submissão e gratidão. Fale comigo, alegria. Mais forte, alegria, submissão e gratidão. É assim que a gente pode dividir esse salmo. Alegria, submissão, gratidão. Essas são as características de pessoas que são controladas pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. São pessoas alegres, são pessoas submissas e são pessoas gratas. E todas essas características são apresentadas juntas neste cântico maravilhoso de ações de graças e também em outros lugares da Bíblia, como passagens que Paulo escreve. Mas aqui a gente vai falar do Salmo 100. O primeiro verso diz: cantai ao Senhor um cântico novo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Verso 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. É isso que diz o versículo 1 e o versículo 2. Na versão revista e corrigida, o texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, como eu disse. E na versão NVI, no versículo 2, o texto diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Esse salmo nos chama a celebrar ao Senhor com grande júbilo, com cânticos de alegria. E eu paro para pensar aqui, que culto sem alegria é muito estranho. Concordam comigo? Daí a exortação. Por que o salmista exorta aqui? É porque é possível a gente entrar num culto ao Senhor sem alegria. É preciso cantar de alegria. É preciso cantar com alegria. É preciso a gente cantar cânticos de alegria ou cânticos alegres. Culto não pode ser feito com melancolia. Como se a adoração fosse uma solenidade como de um funeral. Culto a Deus é culto alegre, porque Deus é um Deus alegre. Culto a Deus é um culto cheio de júbilo, como se fôssemos convidados a um banquete festivo. O entusiasmo traz crédito à espiritualidade cristã, irmãos. Por que a gente tem que ser alegre? Por que a gente tem que cultuar com júbilo? Porque o júbilo, o entusiasmo, a alegria, a exultação traz crédito à espiritualidade cristã. Semana passada, nós fomos comer um cachorro quente, eu e a Cíntia. Não é coisa que a gente faz sempre não, só de segunda a sexta, estou brincando. E toda vez que eu vou com os meus filhos e tal, comer cachorro-quente nessa carrocinha de cachorro-quente ali perto de casa, por sinal um cachorro-quente muito gostoso, não estou ganhando nada fazendo propaganda, pode comer lá. Toda vez que eu vou lá, a pessoa me atende com uma alegria só. Pessoa animada, sabe? Ainda mais que eu chego com os meus filhos todos, né? Arranca 3 logo, aí eu compro 6 cachorro-quente. Porque tem um lá de casa, que eu não vou falar quem é, jamais falaria, né? Jamais falaria que é o Luiz Fernando. E eu também. A gente come 1,5. E todas as vezes que a gente chega lá, comprar 6 cachorro-quente, a pessoa atende a gente alegre, né? Mas só que quando chegou a semana passada, a Cíntia vai lembrar disso, né, Cíntia? Ela estava borocochô, gente. Assim, desse jeito. Eu achei aquilo muito esquisito. Eu falei, essa mulher não é desse jeito. Ela é sempre muito alegre. E ela estava para baixo.
meio enjoada, pega no pão. Ele falou, não sei o que, pega no pão. Aí o marido foi pegar o pão e tal, ela estava dizendo. Aí, toda vez que ela faz o do Murilo, do Enzo, né, que é um cachorro-quente americano, mais baratinho, ela coloca batata por cima. Ela coloca batata. Ela é tão alegre, a pessoa... Quando eu falei assim, você coloca batata. Não, a batata é mais cara, com batata é mais caro. Deu uma patada, eu falei, tem alguma coisa errada, não é possível. Eu senti que tinha alguma coisa errada. Não coloca batata, Murilo, toda vez? Está vendo? Não é normal isso aqui. Aí eu logo percebi que ela não estava bem. Aí eu fui para ela e falei assim, você não está bem não, né? Ela, não, estou cheio de dor. Estou sofrendo de dor. Aí eu fui e orei por ela. Posso orar por você? Ali na rua mesmo, eu e a Cíntia. Ela pode, ela sentou e a gente orou pela vida dela. Quando você é atendido por alguém que executa a sua tarefa entediada, deprimido, borocochô, abatido, cabisbaixo, como é que você se sente? Seria melhor não ser servo algum do que, evidentemente, você ser um servo infeliz. Um servo que presta um serviço incomodado. Um servo que presta um serviço sem entusiasmo. Não é verdade? E a gente com Deus? Então, da maneira como a gente vive e presta culto, é um culto meio que entediado. Tem que ir mais um domingo para a igreja. Pediu para ficar de pé. Meu Deus do céu, cansaço ficar de pé. E senta, e levanta, e senta. Que chatice. A quem você está cultuando? A quem você está adorando? A quem você está celebrando? Quem nunca tem alegria, quem tem alegria passageira, uma vez sim, uma vez não, quem só consegue se alegrar quando tudo vai bem, as circunstâncias são favoráveis, precisa aprender a arte de se alegrar em toda e qualquer situação, como a gente falou na parte da manhã, e a chave para isso está na declaração do salmista: alegrem-se no Senhor. Salmo 32, Salmo 97, verso 12. E o próprio apóstolo Paulo também repetiu isso: alegrem-se sempre no Senhor. Filipenses 4,4, a gente falou isso de manhã. No Senhor significa você se alegrar em Cristo, na proximidade que você tem com Ele, na conexão que você tem com Ele, na suficiência que você tem dEle, na consolação que você recebe dEle, na provisão que vem dEle. Alegrem-se no Senhor. Aos que não têm alegria e precisam pedir ao Senhor: dá-nos alegria, Senhor. No Salmo 90, verso 15, você vai encontrar isso. E há aqueles que tinham alegria e perderam a alegria no meio do caminho e precisam orar, como o salmista no Salmo 51: restitui-me a alegria, Senhor. Quem é você? Você é alguém que não tem alegria? Você é alguém que perdeu a alegria? Ou você é alguém que é alegre? Quem é você? Na casa da celebração, quem é você? Na casa do júbilo, quem é você? No culto ao Senhor, quem é você? Se você é aquele que não tem alegria, se você é aquele que perdeu a alegria, tanto um quanto o outro precisa orar e confiar no Senhor. No Senhor da alegria. A bondade de Deus, ela é tão imensa, que ela nos fornece bases profundas para a gente se regozijar. O salmista faz um chamado à adoração ao Senhor, porque Ele é bom. O chamado à adoração tem alcance internacional, tem alcance transcultural. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
todos os moradores da terra. Veja que esse chamado, ele tem um alcance internacional, transcultural, impulsionando-nos a uma missão como igreja. A alegria, ela é um testemunho. O Senhor é Criador de todos os povos, não apenas de Israel. Israel existe para levar a luz da glória desse Deus a todas as pessoas. A consciência da bondade de Deus, do grande privilégio que temos de adorá-lo, produz alegria em quem sabe que é recebido na presença de um Deus tremendo, poderoso. Você crê que Deus está neste lugar? Ou você pensa que aqui é apenas um lugar onde a gente se reúne? Você acredita que Deus está onde as pessoas que o adoram estão presentes? Você crê que a presença do Espírito está nesse lugar? Que onde o povo de Deus se reúne, Ele faz-se presente, Ele vem ao nosso encontro. Você acredita que culto público de adoração é um lugar de encontro com Deus? Como é que a gente se encontra com Deus? Como é que a gente é recebido na presença dEle? Como é que a gente o adora? Encham-se de alegria hoje, e sempre, e sempre, e sempre, na presença de Deus. Charles Haddon Spurgeon, comentando este salmo, escreveu que o nosso Deus feliz deve ser adorado por um Deus feliz. Um espírito alegre cultiva-se alimentando-se da natureza de Deus, dos seus atos e da gratidão que nós devemos nutrir pelas suas misericórdias. Um puritano inglês chamado Thomas Watson afirmou que um dos sinais de que o óleo da graça de Deus foi derramado no coração de alguém é que em seu rosto resplandece o óleo da alegria e do contentamento em Deus. A alegria atribui crédito à fé. A alegria é um testemunho de fé. Daí é que se lê o Salmo 100, verso 1 e 2. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. A alegria é testemunho. Eu concluo os versos 1 e 2, dizendo que as afirmações neles contidos sobre como celebrar, alegre-se no Senhor, e ao Senhor falam que tal celebração expressa comunicado, serviço e comunhão na congregação. Quando a gente celebra a Deus, a gente está comunicando, expressando o Evangelho, que é um Evangelho alegre. Nós estamos servindo com alegria pelo Evangelho, nós estamos congregando na comunidade do Evangelho. E o belo acabamento deste salmo é algo impressionante. Ao prescrever as formas de se adorar ao Senhor, o salmista aborda as 3 partes principais da vida cristã. Quando eu adoro ao Senhor, eu tenho que proclamar. Quando eu adoro ao Senhor, eu tenho que servir. E quando eu adoro ao Senhor, eu tenho que congregar. E como é que eu tenho que congregar, servir e proclamar? Assim? Ou com alegria? Irmãos, eu tenho sempre muito cuidado de fazer essas coisas aqui, porque tem gente que fica esperando eu fazer essas coisas, para depois ficar me imitando. Sabia? É. Jamais falaria que é da família Oliveira, jamais falaria. Mas tem gente que, irmãos, semblante decaído, gente, parece que está sempre cansado, você pede alguma coisa para ele, sempre... O teu louvor, a pessoa vai adorar a Deus, louvor, e você percebe que a pessoa que parece que não está nem ali. Da mesma forma do lado daí. A gente está aqui suando a camisa e tem gente aí. Estou nem aqui, hein? Irmãos, por favor. A alegria deve estar na casa do Senhor.
Amém? Fala para o irmão do seu lado aí. Seja alegre, seja alegre. Eu acho que nessa hora já está rindo para você. Pode ter certeza. Ela já está dando um sorriso assim para você. De tristeza o mundo já está cheio, né, gente? Não é verdade? A gente tem que ser alegre. Com isso a gente não está negando que a gente passa por momentos difíceis. Mas a gente está dizendo o seguinte: essas coisas não vão adentrar em nosso coração e ficar lá. Elas não vão nos capturar, porque a gente sabe em quem a gente está crendo. Amém, irmãos? E a alegria do Senhor, mais uma vez eu digo, é a nossa força. Gostei disso, hein? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Oh. Eu queria até cantar aquele cânticozinho, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Calma. Depois a gente canta mais. Segunda coisa que a gente aprende aqui, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eu disse que a primeira coisa que a gente aprende nesse salmo, na estrutura dele, são 5 versículos. Os primeiros 2 versículos falam de alegria. O segundo versículo, o terceiro versículo fala sobre submissão. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Se no primeiro momento o salmista nos chama a celebrar ao Senhor com alegria, no segundo momento ele nos chama a lembrarmos-nos de quem Deus é e de quem nós somos na relação com Deus. O Senhor é Deus. Eu não sou Deus e você não é Deus. Foi Ele quem nos fez, não fomos nós quem nos fizemos. É isso que o texto está dizendo. Nós somos de nós mesmos. Sim? Não. Nós somos dele. Nós somos dele. Somos o seu povo. Tá ligado? Aprendeu direitinho com o Carlos Mota. Carlos Mota está lá exortando ele toda vez, né? Ele deve estar lá em casa agora ouvindo a gente, vendo a gente, falando assim: cadê você, Valdir? Cadê você, Valdir? Aí ele veio rapidinho. Ele já está ligado. Carlos Mota, se a gente for lá servir para o Carlos Mota, a ceia, o Carlos Mota: irmão, você deixou o pastor com a garganta seca. Ele vai falar, irmão. Vai falar. Uma bênção, Carlos Mota, Celi. Irmãos, nós somos de Deus, somos povo de Deus, somos rebanho do pastoreio de Deus. O motivo da celebração é bem destacado aqui no versículo 3. O Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, nós somos de Deus, somos o seu povo e somos ovelhas do seu pastoreio. Por que a gente tem que celebrar isso com alegria, irmãos? Salmo 23 diz o quê? O Senhor é o meu pastor? Então a gente tem que ter alegria. Por que a gente não tem que andar ansioso? Por que a gente não tem que andar cabisbaixo? Por que a gente não tem que andar desanimado? Porque o Senhor é o nosso pastor. Nós somos dele. Nada vai nos faltar. De nada teremos falta. Então eu vou estar sempre alegre, sempre tranquilo, sempre sossegado, sempre descansando, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Foi Ele quem me fez. Eu sou propriedade de Deus. Eu sou povo de Deus. Eu sou ovelha do pastor que é Deus. Dá para entender isso?
Que maravilhosas verdades nós encontramos aqui, irmãos. O Senhor é o Deus único, verdadeiro e eterno. Somos do Senhor e somos por Ele pastoreados, ou seja, somos rebanho do pastoreio do bom pastor, do supremo pastor, do pastor que não deixa a gente morrer de fome e de sede, do pastor que cuida da gente, do pastor que protege a gente, do pastor que nos supre em todas as nossas necessidades. Você acredita nisso? Então por que você anda ansioso, ansiosa, irmão? Por que você está tão preocupado dessa forma e cabisbaixo? Por que você está tão assim desesperado, desesperada? Por que você está tão assim neurótico? Você não é filho de Deus, você não é povo de Deus, você não é ovelha de Deus. Você não pertence a Deus, então calma no teu coração. Deus está cuidando de você. Ele é o único e verdadeiro Deus. Foi Ele quem te fez. Você pertence a Ele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é ovelha do pastoreio de Deus. Somos de Deus porque Ele nos fez. Somos seu povo, suas ovelhas. Essa é uma imagem do reinado benevolente de Deus sobre nós, o seu povo. Entretanto, o verso 3 expressa uma convocação imperativa à submissão, e eu deixei de propósito para o final. Sabei. Em outra versão, reconheça. É esse que é o problema. A gente não sabe. A gente não reconhece. A gente não admite isso. Toda a vida de ansiedade demasiada é uma declaração de desconfiança do caráter de Deus. Eu preciso reconhecer que Ele é. A adoração é um dever de toda a humanidade, principalmente dos que são chamados pelo nome do Senhor. Por que precisamos saber e reconhecer quem Deus é? Porque não poderemos adorá-lo se não conhecermos. Adorar a Deus em espírito e em verdade só é possível se a gente conhece Ele. Portanto, o que o Salmo 100 nos revela sobre Deus, que é indispensável na adoração e para a adoração? Pelo menos 7 coisas. Versículo 3, que Deus é o nosso Criador. Ele nos criou. Versículo 3, parte A, Deus é o nosso Redentor. A Ele pertencemos. Versículo 3, parte B, Ele é o nosso protetor. Somos seu povo. Versículo 3, parte C, Ele é o nosso pastor. E nós somos o rebanho do seu pastoreio. Versículo 5, parte A, Ele é bondoso, pois o Senhor é bom. Versículo 5, parte B, Deus é amoroso, o seu amor dura para sempre. Versículo 5, Deus é fiel, a sua fidelidade é por todas as gerações. Então, 7 coisas a gente aprende aqui. Ele é Criador, Ele é Redentor, Ele é protetor, Ele é pastor, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é fiel. Você acredita que Deus é tudo isso? As obras de Deus na criação, em toda a nossa volta, nos convocam à adoração. A mensagem do Evangelho de Deus chama as nações para glorificá-lo. Também não é suficiente as pessoas realizarem atos externos de culto, mas devemos servir a Deus com alegria, louvor vigoroso, que nasce do conhecimento de quem Ele é, do que Ele faz. Isso tudo é espécie do culto público, irmãos. Nós nos lembramos aqui dos gloriosos feitos de Deus, nós nos lembramos aqui de quem Deus é, do seu caráter, da sua perfeição, da sua beleza, da sua majestade, da sua soberania, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Nós nos lembramos de quem Deus é. Por que adoração sem alegria é um insulto a Deus? Por que, irmãos? Porque a ignorância é uma barreira à adoração, irmãos. Por quê? Porque devemos adorar a Deus na reunião pública de uma forma alegre, festiva. Por quê, irmãos? Porque toda a adoração é alimentada pelo conhecimento de que Ele é o Senhor, que mantém um pacto com o seu povo. Ele é um Senhor fiel.
Ele não falha. Essa aliança que Deus fez conosco é eterna. E Ele demonstra o seu amor leal no pacto. O Evangelho de Cristo, sua pessoa e sua obra revelam para nós essa fidelidade de Deus. Uma aliança feita lá atrás. Uma aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Por isso o Evangelho alimenta o tipo de adoração que esse salmo ordena. Conhecer a Deus traz verdadeira sabedoria. Conhecer a Deus traz verdadeira reverência. Conhecer a Deus traz verdadeiro temor e honra. Crer que foi o Senhor que nos fez, que somos dele, é fonte de consolo, mas também é fonte de admoestação, irmãos. Ao mesmo tempo, pois o Criador é também o dono. O seu coração se inclina à sua criatura, e a criatura deve a sua existência por completo a Deus. Deus procura adoradores. Tudo é de Deus, irmãos. Nós somos de Deus, a igreja pertence a Deus, os dons pertencem a Deus para servi-lo. Nós não somos donos de coisa alguma, nós somos mordomos. Ele é o dono de tudo e de todos. Aqueles que auxiliam e contribuem com o outro na criação, de algum modo podem reivindicar a porção para si, mas não é o caso aqui. Não há lugar para reivindicação diante de Deus, irmãos. Pois somente Ele é o Senhor de tudo, somente Ele fez tudo, tudo é dEle, para Ele. A Ele, portanto, glória, honra e louvor para sempre, porque Ele merece. Não há ninguém que pode se comparar a Ele aqui, irmãos. Ninguém. E Ele nos chama à submissão, diante de quem Ele é, diante do que Ele faz, diante do seu caráter e diante do seu poder. Por que eu tenho que adorar de modo submisso, humilde? Porque Ele, irmãos, é maravilhoso. Eu queria só que você entendesse o seguinte, só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, um profeta teve uma visão do Senhor assentado num alto e sublime trono, rodeado por seus anjos, que voavam com asas, cobriam com asas os seus rostos e os seus pés. E eles iam de um lado para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que aconteceu? Esse homem se prostrou diante de Deus. Se prostrou diante da sua majestade, da sua santidade, do seu poder. E ele disse assim: ai de mim! Ai de mim, porque estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, sou um homem pecador, e os meus olhos viram o Senhor. Você sabe por que o lugar onde você está é terra santa? E que você precisa tirar as sandálias dos seus pés em submissão, e temor e reverência? Não é porque esses bancos foram comprados por pessoas muito piedosas há não sei quantos anos. Ou porque esse templo foi construído por gente muito piedosa, que investiu o seu recurso aqui. Mas porque a presença de Deus enche esse lugar, irmãos. E você se dobra diante dEle, humildemente, de forma submissa. Terceiro e último lugar, versículo 4 e 5, acompanhe comigo, por favor. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu termino aqui. A nossa resposta perante a grandeza de Deus deve ser ações de graças, hinos de louvor, exaltação ao seu nome, exaltação à sua bondade. A conclusão é que a bondade e a misericórdia do Senhor duram para sempre, toda a eternidade. Lembre-se, nesse dia, de 3 coisas pelo menos. Primeiro, o maior motivo de alegria e gratidão em sua vida é a existência, bondade e misericórdia do Senhor. Alegrem-se em Deus, por Deus e para Deus. Por quê? Porque Deus existe, Ele é bom e Ele é misericordioso. E esse Deus que existe, é bom e misericordioso, é o dono da sua vida, cuida de você 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo lugar, Deus não precisa de nada nem de ninguém, tá, gente? Uma coisa importante que a gente precisa colocar aqui: Deus não precisa da sua adoração. Tá bom? Ele não precisa. Como que quem está na ausência, dependendo de alguma coisa, esperando que você o faça para que ele se sinta feliz e satisfeito, e cheio e preenchido. Não, não. Deus não precisa disso. Não. Mas Ele, por sua graça e misericórdia, deseja que façamos isso, o exultemos, o alegremos com gratidão e louvor, porque isso, na verdade, resulta e redunda em alegria para a gente mesmo. A gente foi criado para a glória de Deus e para se alegrar em Deus para sempre. Quanto mais a gente glorifica a Deus, mais alegre nós somos. A glória a Deus enche o nosso coração de alegria, exultação nele, na pessoa dele. Terceiro lugar, a bondade e a misericórdia de Deus são eternas em sua vida. Estão presentes hoje, e amanhã, e depois da manhã, e depois da manhã da manhã. Essa misericórdia acompanhará você para sempre. Portanto, descanse no Senhor. Descanse no Senhor, seu Deus. Uma vez uma pessoa falou que a misericórdia, bondade e misericórdia é como se fosse uma perseguidora na nossa vida, mas perseguidora no bom sentido, né? A gente vai andando aqui, a bondade e a misericórdia vai atrás. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O Senhor é bom, o Senhor é muito digno de ser louvado, e isso resume muito bem o caráter dele, e contém uma multidão de razões para o louvor. Ele é perfeitamente bom, Ele é justo, Ele é gracioso, Ele é gentil, Ele é generoso, Ele é amoroso. Sim, Deus é amor. A sua misericórdia dura para sempre. Ele não é um Deus austero, Ele não é um Deus frio, Ele não é um Deus calculista. Ele tem entranhas de compaixão e não deseja a morte do pecador. Sua fidelidade é de geração em geração. Precisamos nos lembrar mais plenamente da verdade, da fidelidade de Deus, irmãos. Isso nos lembraria de que Deus nunca perde e de que no fim o bem prevalecerá sobre o mal. No fim, todas as coisas serão redimidas, restauradas para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nada na história, inclusive a sua vida, foge das mãos de Deus. Então os cristãos têm uma motivação maior para celebrar ao Senhor. Eu concluo aqui. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. O lugar onde acontece essa adoração, sabe qual é? Você mesmo. Você é o templo onde Deus habita.
Você é o lugar onde você se conecta com Deus. Portanto, o Espírito habitando em você, você não pertencendo a si mesmo, você precisa entender que foi comprado por bom preço e honrar a Deus com o seu corpo, com o seu culto, com o seu raciocínio, com a sua inteligência, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Adore a Deus, honre a Deus. Encha-se de alegria, irmãos. Encha-se de Cristo. Não deixe os problemas preencherem a sua vida. Não deixe as tribulações consumirem você. Encha-se de Cristo. Encha-se da alegria de Jesus. Celebre ao Senhor com alegria. Os desafios para os crentes são: se queremos que a terra toda expresse o louvor fervoroso, devemos fazê-lo nós mesmos. Quão alegre tem sido o seu cântico? Quão alegre tem sido a sua vida? O quanto você tem vivido em celebração?